Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Bragança Paulista. Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas da Escola Dominical de forma virtual e hoje nós vamos falar sobre a parábola de Lázaro e o homem rico. Nós temos feito sistematicamente nessas últimas semanas, estudos sobre Jesus pela ótica do Oriente Médio, que é do pastor Kenneth E. Bailey. Então, se inscreva no canal da nossa igreja, lá está disponível todo esse conteúdo de todas as parábolas, de encontros marcantes que Jesus teve com outras pessoas. Esses estudos estão todos disponíveis no nosso canal da Igreja Presbiteriana. Então, faça sua inscrição, deixe lá o seu like, seu comentário, sua pergunta, que nós teremos a maior satisfação em respondê-las. A parábola de Lázaro e o homem rico está em Lucas capítulo 16, de 19 a 31. Eu vou fazer a leitura desse texto, preste bastante atenção, concentre-se na leitura desse texto e deixe que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendorosamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado para os anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e que Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então esse é o tema, esse é o texto, o rico e o mendigo. Mais uma parábola de Jesus. Meus irmãos, a parábola de Lázaro e o homem rico, frequentemente ela é ignorada pelo mal-estar que ela causa às pessoas. Parece que essa história está dizendo assim que a vida é injusta, mas não se preocupe, porque Deus vai compensar na próxima vida. E ninguém quer esperar por uma compensação da próxima vida. E essa situação causa um mal-estar para todos nós. Lázaro teve uma vida difícil aqui na terra, por isso vai desfrutar de uma vida boa lá no céu. É isso que a gente entende da parábola. O homem rico que teve uma boa vida aqui na terra, automaticamente passará a eternidade no inferno. Né? Dá a impressão de que é isso que significa essa parábola. E não é bem assim. Se você tem uma vida confortável aqui, o inferno te espera? Não é assim. Ou se você é um sem-teto, o céu está garantido para você? Também não é assim. Né? Mas afinal, como que nós podemos entender de fato essa parábola? O que ela está dizendo, então, na verdade? Vamos lá, meus irmãos. Primeiro ponto
é que Jesus ele está se opondo aos saduceus, que alegavam não haver a ressurreição. Os saduceus, meus irmãos, eram pessoas ricas e tinham esse pensamento de que a ressurreição não existia, não havia, né? Então Jesus está ensinando aos saduceus, falando aos saduceus que não é bem assim. Jesus quer deixar claro, meus irmãos, que a vida que há um julgamento após a nossa morte e que esse julgamento é diretamente relacionado com a vida que nós temos aqui, agora. Tá? Então Jesus, ele está fazendo referência, meus irmãos, no texto de Lucas 16, 9 a 13, um pouco antes da parábola de Lázaro e o homem rico. Né? É logo depois da parábola do administrador infiel. Dê uma olhada lá. Né? Lá, meus irmãos, existe uma advertência, aquela advertência sobre ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ou ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então Jesus traz esse ensinamento, né, especificamente aos saduceus. Logo em seguida, ele entra com a parábola de Lázaro e o homem rico. Então seria como se Jesus fizesse essa advertência para nós, meus irmãos. Olha, ninguém pode servir a dois senhores. Então agora eu vou contar para vocês uma história de duas pessoas. Um que servia a Deus e outro que servia a Mamon, ou a que servia as riquezas. Ok? Então assim nós entramos, diante desse contexto que eu acabei de explanar, nós entramos então na parábola diretamente. Vamos à parábola. Cena número 1 dessa parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava suntuosamente. Ok? Meus irmãos, a partir de agora então, nessa parábola, a gente volta para o contexto do Oriente Médio para que a gente possa entender exatamente como que acontecia há 2000 anos atrás lá no Oriente Médio. Ok? Muito bem, meus irmãos. Fica claro aqui nessa primeira cena, então, que se trata de um homem rico que ele era muito ligado em si mesmo e nos prazeres materiais. Isso fica claro. Por isso, a parábola faz referência ao que ele vestia. Né? Então, ele se vestia de roupas púrpuras. Roupas púrpuras eram roupas vermelhas e eram roupas caríssimas. Somente pessoas com muita riqueza poderia usar uma vestimenta como essa. Né? E ele fazia questão que todos soubessem que ele era muito rico. Por isso é que ele se vestia de púrpura, constantemente vestido de púrpura. Meus irmãos, há muitas pessoas ricas que se vestem com simplicidade. Né? Então, isso mostra uma faceta do caráter dessas pessoas. Apesar de rica, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Né? Então, esse homem em questão, não. Ele era muito rico e fazia questão de expor a sua riqueza através das suas vestes. O texto também faz uma referência, meus irmãos, ao linho finíssimo. O linho finíssimo ele era usado para confeccionar as roupas íntimas, as roupas de baixo. Né? Então, quando o texto cita que esse homem vestia de púrpura e linho finíssimo, estava querendo mostrar para nós assim, olha, que mesmo as roupas que não estão à mostra, eram roupas suntuosas, era linho finíssimo. Então, mesmo as roupas que não precisavam mostrar, são citadas, para ver que esse homem era vaidoso, ensimesmado, fazia questão de exibir a sua riqueza. Além disso, meus irmãos, outra faceta desse homem é que ele se banqueteava suntuosamente todos os dias. Né? Se ele se banqueteava todos os dias, meus irmãos, isso também mostra que isso acontecia nos sábados.
né? Então, por esse costume praticado por esse homem, nós concluímos que esse homem não guardava o sábado. Ele não tinha um dia para ir para a igreja, ele não tinha um dia para se dedicar à leitura da palavra de Deus, nem ele, e ele também não liberava os seus servos para que fizessem isso. Então, dá-nos a entender, meus irmãos, que pelo menos uma vez por semana esse homem quebrava um dos mandamentos, que era guardar o sábado. Esse trecho do texto deixa claro que esse homem não tem nada de espiritual, não queria nenhum relacionamento com Deus e não se importava com que se as pessoas tinham relacionamento com Deus ou não, porque ele não permitia que seus empregados guardassem o sábado, porque para ele era importante banquetear-se suntuosamente todos os dias. Ok? Muito bem. Vamos para a cena número 2. Um homem pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, era deixado em seu portão. O pobre desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas os cães vinham lamber-lhe as feridas. Meus irmãos, Lázaro, o nome Lázaro tem um significado: aquele a quem Deus ajuda. Ele ficava à porta do homem rico, então, todos os dias, para tentar comer das migalhas que porventura sobrasse. O Lázaro, meus irmãos, ele era tão doente que não ficava de pé. Precisava que seus familiares, seus amigos o levassem até o portão do homem rico. Ele era tão pobre que ele se tornou um pedinte. Ele vivia, era um mendigo, vivia do que as pessoas davam para ele, né? Ainda assim, o nome dele significa aquele a quem Deus ajuda, né? Até então parece que Deus não o está ajudando, mas é o significado do nome dele. Então, como eu disse, Lázaro era levado por familiares e amigos todos os dias à porta desse homem. Isso mostra, meus irmãos, que a comunidade que convivia com Lázaro gostava dele. Ele era uma pessoa querida, né? Porque as pessoas o respeitavam, tanto que o levavam às portas do homem rico, por consideração a Lázaro, né? E assim essas pessoas, seus familiares, seus amigos, cuidavam dele da forma como podiam. O que eles podiam fazer para Lázaro naquela situação? Doente, pobre, né? Eles também provavelmente pobres por ser da mesma família. Levar e deixar na casa, no portão da casa do homem rico. Por que eles deixavam lá no portão da casa do homem rico? Meus irmãos, era a única pessoa que tinha condições de fazer alguma coisa por Lázaro. Se alguém tinha condições de ajudar, era o homem rico. Então todos, na esperança de dar alguma coisa para Lázaro, o levavam e deixavam lá. Quem sabe um dia esse homem amanheça inspirado e ajude a Lázaro, porque condições ele tinha. Ele era um homem muito rico, né? Então, por isso, ou então algum dos convidados, como ele se banqueteava diariamente, havia convidados para esse banquete. Quem sabe então um desses convidados se sensibilizasse com a situação de Lázaro e ajudasse. Essa era a esperança das pessoas, mas isso nunca aconteceu, né? O texto faz uma referência, meus irmãos, com relação ao verbo, chama-nos a atenção, né, o verbo empregado, né, que diz assim, olha, o pobre desejava alimentar-se, né? Meus irmãos, ele desejava, mas não conseguia alimentar-se. Essa conjugação desse verbo, meus irmãos, existe um paralelo nos evangelhos com relação ao filho pródigo. Vocês vão se lembrar desse trecho, porque o filho pródigo também desejava comer das vargens jogadas para os porcos. E ele também não conseguia, porque era um alimento intragável. O seu estômago não conseguia digerir aquelas vargens que eram jogadas para os porcos. Na situação
do Lázaro, meus irmãos, era diferente. Ele desejava comer das migalhas, mas por que ele não conseguia? Porque tudo que caía da mesa do homem rico era dado aos cães, ou então jogado fora. Mas para Lázaro, nada. Então, chama a atenção para nós aqui essa referência que tem ao verbo. Desejava, mas não conseguia. Né? Uma coisa interessante também, meus irmãos, que o texto diz, é que os cães vinham e lambiam as feridas de Lázaro. Também mostra, meus irmãos, um pouco mais sobre o caráter de Lázaro, essa situação. Isso mostra, meus irmãos, que Lázaro ele era amigo dos animais, ele vivia em harmonia com a natureza que estava à sua volta, ele era amável com esses animais, por isso os animais vinham até ele e lambiam as suas feridas. Então, meus irmãos, alguns contrastes que nós já percebemos aqui até agora com a leitura desse texto. Né? Primeiro, nós notamos que o homem rico fazia banquete todos os dias. E Lázaro, em contrapartida, em contraste com isso, Lázaro ansiava pelas migalhas do homem rico todos os dias. O homem rico se vestia de púrpura e linho finíssimo. Lázaro vivia coberto de feridas e nu. E o último contraste, o homem rico tinha muitos servos e o Lázaro nenhum, somente os cães para lhe lamber as feridas. Ok? Muito bem. Vamos à terceira cena desta parábola. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Meus irmãos, o Lázaro era pobre demais para ter um funeral. Então não há citação a um funeral. Fala que os anjos o levaram diretamente para o céu. E lá no céu, né, acontece uma festa para recebê-lo. E nessa festa tinha um lugar reservado para Lázaro. E esse lugar era no seio de Abraão. Olha, veja como a situação de Lázaro aqui muda. Uma festa para ele, recebido nos céus. Um lugar exclusivo. E esse lugar, o seio de Abraão. Maravilha. A quarta cena, meus irmãos. O homem rico também morreu e foi sepultado no Hades, ou seja, no inferno. E vivia em meio de tormentos. Ergueu os olhos e viu Abraão ao longe e ao seu lado o Lázaro. Meus irmãos, veja que coisa surpreendente. O rico, lá do inferno, olhou e viu o Lázaro no seio, reconhece Lázaro, né, e cita o Lázaro pelo nome. Ou seja, meus irmãos, esse rico conhecia Lázaro, sabia quem era Lázaro, sabia das necessidades de Lázaro, sabia da sua situação desesperadora, mas não fazia nada. A quinta cena, então, meus irmãos. E clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Observe que o homem rico, meus irmãos, começa com meu pai Abraão, apelando, né, como se fosse a sua cartada final, né, vou chamá-lo de pai Abraão. Né, mas como assim? Né, meu pai Abraão, apelando para um parentesco que ele tenha com Abraão. Aqui nós aprendemos o seguinte, meus irmãos, que esse homem rico, ele era circuncidado. Em algum momento na infância dele, ele foi circuncidado, foi apresentado na igreja, mas e acreditava que isso lhe garantia uma assistência de Abraão. Não garantiu. Né? Apesar do nascimento dele, né, de ter sido circuncidado, né, mas por conta das suas atitudes, isso não garantiu nada. Né? E ainda tentou fazer de Lázaro um serviçal, dando ordens para que Abraão peça para Lázaro ir molhar o dedo e lhe refrescar a língua. Meus irmãos, então vocês percebam que a situação aqui se inverteu. O necessitado agora, o atormentado agora, é o homem rico.
E o leitor lê esse texto e espera que Lázaro tenha uma atitude revanchista, né? Não, espera que haja uma explosão de raiva do Lázaro, né? Que ele fale umas verdades para esse homem rico, né? Porque agora a situação inverteu, né? Mas aqui, meus irmãos, nós ficamos conhecendo um pouco mais sobre a natureza do coração de Lázaro. Lázaro era um homem amável, um homem paciente. Ele não tinha nenhuma ira represada que ele precisasse se extravasar, né? Nem pensava em vingança ou atitude de retaliação contra aquele homem. Meus irmãos, aqui nós percebemos que Lázaro é o modelo de pessoa misericordiosa que Jesus tanto nos ensina. Amem os seus inimigos, façam o bem sem esperar nada em troca. Ok? Muito bem. Sexta cena da parábola, Abraão diz: querido filho, ou seja, ele não nega, né, que o homem rico é um filho de Abraão, né? Querido filho, lembre-se que na sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro, por sua vez, recebeu coisas ruins. Agora ele é consolado aqui e você está em grande sofrimento. Além disso, entre nós e vocês foi posto um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vocês não poderiam, e ninguém pode passar daí para nós. Então, meus irmãos, Abraão começa dizendo para ele, né? Olha, você recebeu coisas boas, e percebam, meus irmãos, que o homem rico não fazia jus, ele não merecia as coisas que ele recebeu como dádiva de Deus. Ele nunca percebeu que aquilo era um presente de Deus para a sua vida, né? E tratou com egoísmo, indiferença. Em contrapartida, Lázaro, que recebeu as coisas ruins, agora está numa situação consolado, curado, alimentado, né? Curado inclusive, meus irmãos, das suas dores psicológicas, que eram as maiores dores de Lázaro. Vítima de preconceito, racismo, desdém, indiferença, né? Ele está curado, ele está livre de tudo isso, né? E ainda Abraão lembra de um outro detalhe surpreendente que surpreendeu o homem rico: a existência de um abismo entre o céu e o inferno. Meus irmãos, não há ligação nenhuma entre o céu e o inferno. Todas as oportunidades são aqui e agora, ok? A sétima cena, então, meus irmãos, diz o seguinte: então ele disse: eu lhe imploro, ó Pai, que mande à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos para advertir, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Veja que coisa curiosa, meus irmãos. A família do homem rico é composta por 6 irmãos, ele e mais 5, como diz o texto. 6, há uma referência na Bíblia como símbolo do mal. Caso ele tivesse recebido Lázaro na sua casa, recebido como um irmão, eles formariam 7, o número da perfeição, também citado na Bíblia. Meus irmãos, imaginem se esse homem tivesse recebido Lázaro, a oportunidade que Lázaro teria de influenciar aquelas pessoas, com a sua humanidade, com a sua bondade, com o seu conhecimento de Deus, né? Seria uma vida totalmente diferente, né? Mas o homem rico não permitiu que eles fossem 7 e ficaram sendo em 6 irmãos, o símbolo do mal, ok? A oitava cena, meus irmãos. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, né? O homem rico, meus irmãos, esteve sempre muito ocupado com os seus banquetes suntuosos todos os dias. Ou seja, ele não tinha tempo e não reservou tempo
para ir na sinagoga, para ir na igreja. Ele não separou um tempo para ouvir o que Moisés e os profetas tinham para dizer, né? Então, isso fez agora uma enorme diferença. Agora ele percebeu qual é a importância de se conhecer o que tem Moisés e os profetas para dizer. E ele quer que os seus irmãos sejam alertados sobre isso. Mas agora é tarde, não tem mais condições. A nona e a última cena, meus irmãos. Ele disse: não, pai Abraão, retrucando ainda, né, o homem rico. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, eles vão se arrepender. Abraão lhe disse: se não houve Moisés nem os profetas, tampouco se convencerão se alguém ressuscitar dos mortos e for lá. Então, assim encerra a nona cena desta parábola. E percebam, meus irmãos, essa parábola é muito realista sobre a diferença que tem entre ricos e pobres. A grande e brutal injustiça entre essas duas classes sociais. E nos alerta a formarmos uma sociedade mais justa. Ok? Muito bem, meus irmãos, vamos agora a um resumo desta parábola, um resumo e aplicação dos aprendizados que ela nos traz. Muito bem, meus irmãos, o que fazemos com as boas dádivas ou com o sofrimento que nós recebemos nessa vida é o que importa. Não importa a riqueza ou a pobreza, o que importa é como reagimos à riqueza ou à pobreza ou ao sofrimento. O homem rico reagiu com as boas dádivas dele com indiferença às necessidades alheias, com arrogância, com orgulho, nunca olhou para ninguém e pagou o seu preço por sua reação. Já o Lázaro reagiu com paciência, com mansidão, com gratidão, com disposição de perdoar, apesar de todo o seu sofrimento, e também teve a sua recompensa por conta disso. A segunda aplicação, meus irmãos, o arrependimento após a morte. Não há nenhuma oportunidade além desta vida. As oportunidades estão agora. Aproxime-se de Deus enquanto se pode achar. Clame a Deus enquanto Ele está perto. Depois, não existe arrependimento após a morte. Ok? Terceira aplicação, meus irmãos, terceiro grande ensinamento que nós aprendemos é sobre uma fórmula existente no consciente coletivo das pessoas. Riqueza é igual a bênção de Deus, nem sempre. Sofrimento é igual a pecado, nem sempre. Essa fórmula está totalmente errada, isso não é verdade, meus irmãos, não é verdade. Quarta aplicação. Sobre a riqueza, meus irmãos, sendo pouca ou sendo muita, ela não é condenada. Nenhum tipo de riqueza é condenada. A crítica da parábola está em não se perceber que qualquer que seja a riqueza ou a pobreza ou o sofrimento, ela pertence a Deus. E nós somos apenas mordomos, administradores. E Deus está de olho para ver como nós cuidamos dela, se nós administramos bem. E isso tem reflexo na nossa vida futura. Ok? Sobre a vida eterna, meus irmãos, existe vida após a morte. E a nossa vida aqui nesta terra é diretamente relacionada com a nossa vida após a morte. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos agora. Ok? A sexta aplicação, meus irmãos. O único apelo ao arrependimento é oferecido pela palavra de Deus, pela Bíblia. E isso basta. Deus não nos deve, meus irmãos, uma visita sobrenatural. Deus não tem que mandar um anjo para nos puxar a atenção, nos chamar a atenção e nos avisar. Tudo está na Bíblia. O único apelo ao arrependimento é o que está na palavra.
Tá? Então, reforçando, Deus não é obrigado a nos mandar uma visita sobrenatural. Deus não é obrigado a nos mandar um anjo. Ele não é obrigado a fazer isso. Está tudo na palavra. Ok? Sétimo e última aplicação, sobre o juízo. A morte não é o fim. O rico foi incapaz de amar a Deus e ao seu próximo, que é um mandamento vigente hoje. E isso não passou despercebido. Meus irmãos, há um mandamento: amar a Deus e ao seu próximo. É um mandamento. E isso não passa despercebido. Ok? Obrigado por sua atenção. Era isso que eu tinha até hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal da nossa igreja, de visitar o canal. Existem outros conteúdos, outras aulas de Escola Bíblica Dominical, pregações do nosso pastor Cícero. Deixe lá o seu comentário, a sua pergunta, que nós teremos o maior prazer em respondê-lo. Obrigado, até mais.